Marie-Ange. Você é francesa? Mais ou menos. Eu sou, como a gente diz na minha terra, eu sou franco-gaúcha, franco-gaudéria. Não, meu pai é francês e a minha mãe é brasileira. Você é uma artista plástica, né? Você é jornalista também? Você é educadora? É tudo, né? Pinta, borda, lava, passa, cozinha, também, uma coisa louca. Acho que é uma coisa da nossa geração, né? Uma coisa muito multifacetada, né? Mas a minha formação primária é de jornalismo, eu sempre trabalhei. Você é jornalista? De formação acadêmica eu sou jornalista, fiz mestrado em artes na ECA, na USP, mas sempre trabalhei como fotógrafa desde os 16 anos. Esqueci de falar, você é fotógrafa, né? Também de formação profissional sou fotógrafa, trabalhei muitos anos como fotógrafa profissional, mas também sempre meio... trabalhei em revistas, mas sempre com um trabalho um pouco mais autoral e mais independente, né? Mais de 10 anos que eu desenvolvo como artista, enquanto artista, mas é um trabalho que ele é muito voltado para a relação com os outros. Quer dizer, eu não sou muito uma artista de ficar me masturbando no ateliê sozinha. Você não é artista de ateliê. Eu não sou artista de ateliê, eu sou artista de mundo, né? De estar no mundo de envolver, tratar temas que são importantes para mim individualmente, né? Poeticamente, mas a partir da relação com o coletivo, a partir da relação com o outro. Então, eu comecei um projeto em 2001, um projeto com refugiados, que eu comecei na África do Sul, que era um projeto que eu chamo de laboratórios de criação. Quer dizer, eu vou para uma comunidade, eu moro com essa comunidade, eu me apresento enquanto artista contemporânea. Você se insere na comunidade, né? A ideia é muito a convivência, não é assistencialismo, não é dar aula, é viver num lugar e oferecer nesse lugar coisas que eu posso oferecer. E esse seu negócio de viajar veio do seu pai? Assim, parece que você fala tem um texto seu que você fala que seu pai era o Indiana Jones, né? Era ele? Acho que começa com isso, né? Meu pai era um francês que veio fazer cooperação internacional no Brasil como engenheiro e acabou ficando, né? Foi, voltou e resolveu, para felicidade dos filhos, que o Brasil era um lugar melhor para as crianças crescerem. Mas o meu pai, ele era engenheiro hidráulico, não cuidava do vaso sanitário, como os meus coleguinhas da escola falavam, mas ele era especialista em sedimentologia, então ele fazia mapeamento dos rios pelo Brasil. Então ele passava 3 meses no Pantanal descobrindo quais eram os rios que não existiam nos mapas. Ele foi para a China trabalhar no rio, no Yellow River, para descobrir as possibilidades de desenvolvimento. Então ele era um cara que viajava muito. E também você herdou esse vírusinho. E muita curiosidade, né? Porque eu cresci numa família que tinha estrangeiro o tempo inteiro chegando em casa, e a gente sempre teve essa nem é tanto um fascínio, mas uma curiosidade muito grande. Então qualquer pessoa que chegasse, né, você tinha pergunta, era sempre um acontecimento. E também a gente viajava muito. Meu pai gostava de pegar o carro, botar toda a criançada no carro e pegar a estrada e geralmente se perder, 90% das vezes se perder. Então a gente ia lá para o interior do Rio Grande do Sul, atolava o carro e daí ficava lá falando com os colonos alemães. Então desde pequena essa interação com as pessoas foi uma coisa muito, muito presente na minha vida, né? Você trouxe uns livros, você quer mostrar o primeiro livro? Cronologicamente, esse... tem esse livro que é Pera que o Pequeno Príncipe está na frente. Tá, desculpa. Na verdade, esse livro é mais tipo um catálogo, porque esse projeto que eu fiz com os refugiados se chamava Deslocamentos, e durante uns 5 anos eu circulei em comunidades de refugiados. Então eu morei num bairro de imigrantes e refugiados em Johannesburg, na África do Sul. Depois eu morei num albergue de refugiados em Paris, na periferia de Paris. Depois eu morei num campo de refugiados no Quênia, com a fronteira com o Sudão.
Em cada lugar era uma média de 3 ou 4 meses morando na comunidade e propondo atividades na comunidade. E no final dessa temporada a gente fazia uma exposição. A exposição ela consistia de muitas instalações, de paisagens sonoras, de vídeos, de fotografias. Era todo um trabalho conjunto. Daí no final dessas viagens todas, eu fiz uma exposição que meio itinerou internacionalmente, que reúne todo esse material produzido. Então o catálogo é um pouco um apanhado, né, do projeto e de todos esses materiais criados, e tem vários textos meus sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre essa... Como é que você se insere lá, né? Como é que você chega? Eles não te acham uma pessoa estranha chegando na comunidade lá? Como é que é isso? Como é que você conquista o pessoal? Olha que pergunta. Porque assim, imagina, quem que é essa moça vem aqui, fica propondo essas coisas aí, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver. Eu acho que cada lugar é um lugar. Uma coisa que é bem diferente, eu acho que faz toda a diferença, eu sempre cheguei nos lugares como artista, né? Tipo assim, a nível de ser humano, quer dizer, eu não chego como ONG, eu não chego como pesquisadora, eu não chego como humanitário, do serviço humanitário, eu chego como uma pessoa que tem uma proposta. Eu acho que em alguns lugares, por exemplo, quando eu morei nesse albergue de refugiados em Paris, eram pessoas como uma refugiada, né? Olha, quase, porque eu não tinha onde morar. Eu não tinha onde morar e foi uma mão na roda. Disfarce, né? Foi uma mão na roda, tem um quartinho lá de 12 metros quadrados, que era melhor que qualquer apartamento em Paris que eu não ia poder pagar, foi ótimo. Mas eu fiz uma apresentação, eu cheguei lá e fiz uma apresentação e mostrei meu trabalho, né, as coisas de arte que eu tinha feito. Aí no final da apresentação veio um haitiano falar comigo, olha, eu acho que o pessoal está meio assustado. Eu disse, porque essas imagens que você mostrou aí tem uma coisa meio de voodoo, né? Tem uma coisa que eu trabalhava muito com imagens médicas, radiografia, sangue, então tinha uma coisa que... Isso, né? Mas acabou que eu fiquei lá, fiz um ateliê, né, um laboratório desses lá e tiveram mais de 20 pessoas que passaram para trabalhar comigo. Né? Então, eu acho que também se engajam, né, no negócio. Eu acho que não pode ter uma visão paternalista também de que as pessoas não estão interessadas, de que você é um artista contemporâneo que não dialoga. O meu princípio é sempre, eu me coloco como uma artista contemporânea, os referenciais que eu levo são os meus referenciais, então eu trabalho com novas mídias, eu gosto de artistas contemporâneos, eu mostro Bill Viola, eu mostro Gary Hill, eu mostro Cildo Meirelles, quer dizer, eu vou com a minha bagagem. Né? E as pessoas vêm com as bagagens delas, né? É uma troca total, não tem uma hierarquia de o que é o que, e uma coisa que eu não gosto muito é não ter essa coisa de projeto de ONG, né? Tipo, vamos fazer uma oficina de fotografia para mostrar como os neguinhos sabem fazer fotinho, botar numa cartolina e botar na parede, não é isso. Uma coisa meio dirigida, fica meio dirigida e meio... já querendo aprontar um resultado, né? Querendo provar o resultado que ela quer, né? E fazendo o resultado, na verdade, fica muito aquém, na maioria das vezes, do que as próprias pessoas podem fazer. Eu acho que esse meu papel de articuladora e esse lado mais educadora que eu me coloco em algumas situações, principalmente com os jovens, é um pouco de você ser um trigger, né? Um disparador de capacidades. Então, a partir desse encontro com as possibilidades, as pessoas percebem o quanto elas têm que não se dão conta. Você é um anjo. Tem até seu nome, né? Maria Anjo. Para muitos eu sou um demônio. Então, mas os anjos são assim. Você é tipo um anjo lá do... não, porque anjo é assexuado. Não, melhor não. Não, mas você é uma anja safadinha, pronto. Mas por falar nisso, assim, você teve em fronteira de guerra, não teve? Na África. Não é um risco? Você parece aqueles repórteres também de guerra, não parece? Só que você não procura a guerra, né?
Às vezes você procura. Há divergências. Não, porque na verdade... Você está em zona de conflito. Mas a minha primeira ideia, quando eu comecei esse projeto de deslocamentos, era exatamente trabalhar com refugiados e pessoas em zonas de conflito. Né? Veio muito de uma necessidade minha, como estrangeira, morando fora, de perceber o que o meu próprio deslocamento trazia como consequência em mim. Então, tipo, como a minha corporalidade tinha mudado, como a minha língua tinha mudado, como eu não falava mais português, como eu sonhava em inglês. E eu fiquei curiosa para saber se as pessoas... Porque eu sou uma nômade privilegiada. Isso, você é uma nômade. Eu sou uma nômade privilegiada, eu tenho a escolha de fazer as coisas. E não é a escolha porque você tem dinheiro, taraná. É uma escolha porque você tem, sobretudo, educação e você tem formação. E você tem informação, então você pode... você tem engajamento, né, na sua vida. Mas eu acho que assim, o projeto nasceu muito dessa curiosidade que eu acho que para mim é importante ressaltar, porque não é aquela coisa, eu vou salvar as pessoas porque eu quero mudar o mundo. Eu acho que tem uma coisa que tem que assumir como artista, que é uma índole, uma vontade muito pessoal, quer dizer, uma vontade de entender, de se entender, de entender algumas questões. E para mim, a minha dinâmica, eu me entendo muito a partir do encontro com o outro, né? Esse outro não pensando nessa noção de alteridade que afasta o outro, né? O outro é um espelho de você. Então o meu trabalho ele funciona muito aí. A questão das zonas de conflito e tudo foi meio que uma extensão natural da questão de estar trabalhando com os refugiados, dessa minha relação até meio kármica com os países africanos. E sim, eu acabei morando, né, no Quênia, que era numa situação um pouco complicada. Depois eu fui morar no Sri Lanka, porque eu queria trabalhar com as crianças afetadas pela guerra. E também uma ideia de trabalhar com lugares que geralmente não aparecem na mídia, né? Esse foi o meu lado jornalista. Ou aparece de modo caricato. Exatamente. Né? Como jornalista, daí volta um pouco para a tua pergunta anterior, como é que eu me apresento para as pessoas? Né? O primeiro país na África que eu morei foi na África do Sul. E quando eu falava com as pessoas, com os refugiados lá, né, as mães das crianças me diziam, mas como você... O que você acha que vem fazer aqui? Você vai tirar a foto do meu filho, depois você vai vender a foto do meu filho, a sua vida vai mudar e a minha vai continuar uma merda. Aí eu dizia para elas, olha, eu sou totalmente de acordo com a senhora. Tipo, eu concordo em gênero, número e espécie. Tipo, realmente, eu não estou aqui para tirar a foto do seu filho. Tanto é que nesse projeto no Quênia, que eu fiquei 5 meses morando lá, quase todas as fotos que você vê no livro, que você vê nas exposições, 85% das pessoas que eu fotografei eu conheço. São pessoas que me pediram para ser fotografadas. Né? Então eu não cheguei no campo de refugiados como uma jornalista, ou então pegando a minha máquina e saindo para tudo que é lado. Então buscando beleza na desgraça ali. Não tem uma verbe Sebastião Salgado aqui, né? Não ia falar esse nome, mas... É uma coisa que as pessoas, quando eu falo em refugiados, com certeza remetem a ele, que inclusive passou nesse campo de refugiados onde eu morei, só que ele passou 2 dias, né? Então a dinâmica é um pouco diferente, são trabalhos diferentes, né? Como é que você mora lá no campo de refugiado? Você paga aluguel de refugiado? Você tem um puxadinho? Tem um puxadinho de refugiado lá? Tem um puxadinho de refugiado. É toda uma questão, é uma coisa bem burocrática, na verdade, né? O campo de refugiados, você tem uma hierarquia né, as Nações Unidas que organizam, as agências humanitárias que gerenciam. Você vê um monte de fotógrafo lá também, igual o Sebastião passando? Não, na verdade, tipo, esse campo onde eu morei tinham 100 mil pessoas, pra você ter uma ideia. E quando eu morei, o máximo de brancos que tinham, de gente de fora, de expatriados, eram... Bem na época que eu estava, não tinha mais do que 10. Então, realmente, eu era uma assombração no lugar. Né? Ainda mais que eu era a única branca que eles conheciam que andava de bicicleta, não andava naquele caminhãozão das Nações Unidas. Então, de vez em quando, eu andava de bicicleta. Como e causava muitos acidentes. O pessoal ficava... tipo assim, tentando entender o que era aquele fantasma branco no meio do caminho. Mas, você tem uma dinâmica. Você mora num alojamento... tem toque de recolher,
especial, um toque de recolher específico, né, para os funcionários, que eu sempre burlava, porque a única hora que dava para de fato trabalhar por causa do calor era depois do toque de recolher às 6 da tarde. O calor é imenso. Então tinha que dar uma subvertida nas regras. E por ser mulher, facilita ou complica a vida? Porque você vai num país estranho, um país com cultura diferente. Como é que é? Facilita? Olha, eu vou te falar que o único país da minha vida que eu viajei, que eu odiei ser mulher e foi muito difícil ser mulher, foi no Portugal. Portugal? Olha só os portugueses. Foi em Portugal, onde eu fui várias vezes chamado brasileira puta. É mesmo? Era assim, impressionante, nunca achei um... Porque você andava de bicicleta em Portugal? É isso? Nem isso, nem de mini saia, nem de bicicleta, mas mesmo assim tinha que ouvir. Mas não, eu acho que eu tenho várias discussões, por exemplo, com as minhas amigas europeias que ficam completamente ofendidas quando você é bem tratada por ser mulher, né? Aquela coisa que um homem vai te ajudar e tudo. Eu digo para vocês, são umas tontas, né? Porque em vez de aproveitar o lado bom que tem, então eu acho mais do que ser mulher ou ser homem, para mim faz uma diferença me apresentar como brasileira. Em qualquer lugar. Você se apresenta como brasileira. Né? É a questão de ser brasileira. Quer dizer, a questão de ser francesa é uma coisa que me ajuda muito na língua. Né? Então, vários lugares que eu fui trabalhar de voluntária, tinha muita gente do Congo, muita gente da Costa do Marfim. Então, falar português era uma coisa que agilizava, falar inglês, francês e português era uma coisa que agilizava nessa questão de poder trabalhar com muita gente. Mas como brasileira, praticamente todos os lugares que você vai é uma... Né? Agora mudou, tipo assim, há 10 anos atrás era brasileiro, você no meio de um campo de refugiados, no meio do deserto, 100 mil pessoas, eu tinha umas havaianas com aquela bandeirinha brasileira e as crianças reconheciam. Então, em vez de me chamar Muzungo, que é como eles chamavam branco, porque branco é tudo igual, eles me chamavam Brasil. Ah, você era a Brasil. Eu era a Brasil. Né? Então, acho que é uma coisa que sempre facilitou muito a dinâmica, né? De você estar no meio do nada e, de repente, alguém vira para você e começa a dar a escalação do time da Copa de 70 Então, melhor inteiro. do que ser homem ou mulher é ser brasileiro. É muito bom ser brasileiro. E hoje em dia mudou muito, realmente. Hoje em dia a visão do Brasil, fora do Brasil, ela está bem menos estereotipada, né? Tipo, eu tive uma conversa no meio do deserto, na Argélia, há um tempo atrás, com os tuaregues que me disseram: e o presidente de vocês, aquele Lula? Eu disse, né? Os caras conhecem. Então até. a gente tá famoso. Histórias da Cazumbinha. What is this? Cazumbinha. What is this, Cazumbinha? Então, a Cazumbinha é o meu primeiro livro. Quando eu decidi voltar para o Brasil, depois de várias outras viagens, eu tive uma ideia de juntar esse meu lado de fotografia, o lado de educadora, e eu tinha um interesse muito grande de trabalhar com as comunidades tradicionais brasileiras. E com crianças. E com crianças, porque eu sentia que tinha uma falta de material específico para as crianças sobre essas culturas, mas que fosse feito do ponto de vista da comunidade, que fosse feito do ponto de vista das pessoas de lá. Não é eu, como escritora paulista, vou para o meio do sertão e resolvo dizer como é que eles vivem. É um trabalho muito conjunto. Aí você vai lá, vai você lá também. Lá vai você. Lá. Essa é a graça, né? Lá vai ela lá morar lá. E esse primeiro livro ele foi feito, ele se chama Histórias da Cazumbinha, porque ele foi feito com a Meire Cazumbá, que é uma grande amiga minha, Meire Cazumbá, que é advogada, mas que tem um pendão para a literatura seríssimo. Ela foi a primeira pessoa da comunidade dela, que era um quilombo nas margens do Rio São Francisco, na Bahia,
Isso aqui é na Bahia, Cazumbinha. É na Bahia. Ela foi uma das primeiras pessoas a aprender a ler e escrever e se apaixonou pelas letras e virou a escriba da comunidade, virou a leitora. Os vaqueiros se reuniam ao redor dela para ela ler as histórias de cordel. E esse contato com a literatura mudou a vida dela. Ela foi a primeira pessoa que veio para São Paulo, se formou em Direito. E a partir da nossa amizade foi desenvolvendo muito esse pendão escritor dela, né? A gente trabalhou muito isso e criou esse personagem, a Cazumbinha, que é a Meire Cazumbá quando era pequena. Então mistura histórias, mistura muita fantasia, pequena, mas com coisas muito fortes da cultura de lá, né? Então é o vaqueiro, é a festa de reis, é o benzedor, é a festa de São João, né? As ótimo. Músicas, fala das estações. E você foi morar lá também? A gente passou 2 verões trabalhando lá com as crianças para trabalhar essa questão das ilustrações. Né? Uma coisa que para mim é muito... E esses desenhos são das crianças? Então, os desenhos são das crianças. Né? Aqui, por exemplo, tem desenho de... Aqui tem desenho de 1, 2, 3, 4, 5 crianças diferentes. Legal. Né? Então a gente fazia sessões de contação de histórias e a partir da contação das histórias as crianças iam desenhando e a gente ia conversando junto sobre como montar. Então, onde a gente pode fotografar para a história dos peixes? Quem é que pode aparecer para a história do cabelo? Então são construções conjuntas assim. Né? E muito com essa ideia também de mostrar os lugares. Por isso, para mim, eu finco o pé na história da fotografia para mostrar de fato os lugares como são, para mostrar as crianças como são e que as crianças, sobretudo, por exemplo, quando a gente fala das crianças negras, que são super subrepresentadas, né, no mercado editorial, na escola, né, na história que elas aprendem na escola, é um pouco que elas se desenhem, né, que elas se enxerguem. Mesmo assim, tem todo um trabalho para você chegar numa representação que seja delas mesmo, né? Que não passe por todos os outros filtros de representação. Você gosta? É gostoso trabalhar com criança? Não, é delícia, até uma certa idade. Até virar aborrecente. Aí quando vira aborrecente é um inferno, viu? Complica. Não, mas com criança é muito delícia. Mas eu acho que também com criança você tem essa... Eu prefiro trabalhar com criança, sobretudo entre os 7 e 8 anos, quando já estão alfabetizadas. O que ela está fazendo? Está me penteando. Está penteando você. Eu acho que com as crianças pequenas você tem muito a possibilidade de perceber as capacidades delas, a criatividade delas, antes delas serem amassadas pelo sistema escolar. E ela está na fase assim de aprender, né? De aprender, então, de aprender, né? Nunca vai esquecer, né? Por exemplo, ela nunca vai esquecer de você. De vez em quando eu recebo uns telefonemas, uns e-mails, uns Skypes. Quando é que você vem pra cá? Né? De gente que eu dei aula 5 anos atrás e agora é jovem. E entra em contato. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas que tem no trabalho, né? Você sentir que algum grãozinho você plantou. E esse grãozinho vai crescer com ela, né? Oxalá. Não, vai sim. E esse aqui, bonita capa, ó, que legal. Esse livro é uma outra experiência, na verdade, é uma experiência mais autoral, né? Eu acho que dá para chamar que é um livro de artista, né? Que em 2011 eu fiquei 2 meses na Colômbia, num lugar que se chama Chocó, que é um estado, um estado colombiano na beira do Pacífico. Na Colômbia. Né? Então é entre o mar Pacífico e a selva amazônica. Então é um lugar muito isolado. E eu fui convidada para desenvolver um projeto lá, uma residência de artista, num lugar mega paradisíaco. E eu fiz um trabalho com uma comunidade afro-colombiana, né, uma comunidade quilombola colombiana, e ao mesmo tempo foi um momento de pensar o meu trabalho artístico. Então esse livro é um apanhado, é um diário de bordo, com os textos que eu escrevi lá, com as 2, 3 séries de fotografia que eu comecei a desenvolver lá, que vão virar uma exposição, e muito com essa reflexão desse embate com o lugar, com a natureza, com as questões
sociopolíticas que o lugar apresenta, né? A Colômbia é um país que está presente no meu trabalho há muitos anos pela questão dos refugiados, pela questão do conflito. Então é um país que sempre me levantou muitas questões, assim. Então esse livro é um apanhado do meu olhar como artista lá dentro, né? E além desse livro, a gente, dentro do projeto com as crianças afro-colombianas, a gente fez um projeto de um mapa. Essas crianças moravam numa comunidade muito pequena, isolada, e eles reclamavam que os turistas vinham e passavam muito rapidamente e não ficavam. E os mais velhos reclamavam que as crianças não sabiam mais das coisas tradicionais. Então eu fiz um trabalho de cartografia com as crianças, de criar um mapa da comunidade. É demais, hein? Né? E à frente é o mapa e atrás são coisas da comunidade, né? Tipo o nome da parteira, a mãe que faz artesanato, o vovô que trabalha com cortiça, quem faz o tambor de pele de porco, quem faz a cocada. As crianças, eu fiz um ateliê de escrever contos com as crianças inventaram histórias, fábulas sobre a região, e a gente imprimiu inclusive nesse papel meio plastificado, porque os mapas foram impressos e foram entregues para a comunidade vender para os turistas e ser uma fonte de renda para eles, né? Foi nesse papel plastificado, porque esse lugar diz que é o lugar mais úmido do mundo. Porque estragaria uma rápido, umidade, né? Então esse é um tipo de projeto que teve duas vertentes. Tem a parte, além de ser artístico, ele é informativo, né? É um trabalho que um material que pode uma prefeitura, ser utilizado, por exemplo, deveria fazer, né? Olha que barato, que barato. É bonitinho, né? Você tem o maior orgulho desse. Você tem que ter orgulho de tudo que você faz, é muito bacana. E agora você está lançando amanhã, né? Esse vídeo já vai ser lançado depois, mas você vai lançar amanhã dessa entrevista. Amanhã é sábado, dia 4 de fevereiro. Está lançando pela editora Peirópolis, que é uma editora super bacana aqui de São Paulo, né? Manual da Criança Caiçara. É um projeto super legal esse aqui. É um projeto um mapeamento comprido. também, né? É um mapeamento. Esse projeto começou como um laboratório. O que é caiçara e por que criança caiçara? Não, caiçara você vai ter que ler o livro para aprender. Não, eu sei, mas a gente fala... Eu li já. Ele leu, ele fez a lição de casa. Eu li. Fala para nossos ouvintes, nossos telespectadores cronopianos que estão lá. O Caiçara é uma comunidade do litoral, do sudeste brasileiro, né? Basicamente do Rio de Janeiro até o Paraná, que são comunidades que vivem entre o mar e a Mata Atlântica e são herdeiros dos portugueses que se instalaram, né? E é uma mistura de português, índio, um pouco de quilombola também. E eles têm uma cultura específica, né? Tem o fandango, tem o artesanato, tem todo um linguajar específico, né? Tem alguns antropólogos que dizem que os caiçaras são os caipiras do litoral. Isso que eu ia perguntar, né? Mas eu não aproximaria tanto assim, né? Mas tem essa ligação tanto com o mar quanto com a mata. Eu trabalhei numa comunidade que é na Jureia, e na verdade a associação com quem eu trabalhei, os meus parceiros no projeto é a Associação de Jovens da Jureia, que tem uma luta política muito forte. Acho que isso para mim é uma coisa muito importante assim da gente comentar, que é uma coisa que está no livro, inclusive que a gente coloca no livro, que é uma coisa que o governo do estado de São Paulo não falará muito, os ecocapitalistas também não vão falar muito, mas essa comunidade ela foi expulsa da Jureia para a criação do parque ecológico, da reserva lá na Jureia. Então eles foram expulsos a partir de 1986. Eles não foram integrados, nada? Não, é uma política super avançada da ideia de ecologia, que ecologia é bichinho e não é gente. Acho que existe ainda uma postura, infelizmente, então, não diria federal, mas em alguns estados do Brasil, que
que têm essa postura completamente Eles defasada. São tratados como humanos destruidores da natureza. Exatamente, esses terríveis destruidores. Isso aqui é bonequinha com... De bolo de roda. É bolo? É bolo, é um bolo. Uma bonequinha, olha que bonitinho. Então eu consegui fazer esse projeto porque eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, um prêmio super bacana que se chama Interações Estéticas. Interações Estéticas, Residências Artísticas em Ponto de Cultura, né? Que é um edital da Funarte, né? Sabe-se lá se vai continuar existindo nos próximos programas de governo, mas era um prêmio muito bacana que colocava artistas dentro dos pontos de cultura. Então eu fiz um projeto com a associação, né, que eles tinham uma demanda de fazer um material que pudesse ser um material didático para as escolas de lá, para falar da cultura caiçara. Desculpa. Saúde. E a partir desse prêmio eu consegui ficar lá, fazer um laboratório com as crianças e mais do que tudo, a partir dessa convivência, né? O conteúdo do livro veio dessa convivência, veio do que as crianças trouxeram. Então a gente fala das brincadeiras, das histórias de assustar, dos bichos, de como faz farinha, da comida, mas o importante para mim é que esse conteúdo venha a partir dos saberes e fazeres das crianças. Que não seja essa ideia reacionária de tradição, de que as coisas vêm dos mais velhos e você tem que mudar, você não pode alterar as coisas. Para mim a tradição é uma coisa em progresso, a cultura é sempre em progresso. Então, por isso que as crianças são os protagonistas das histórias. Eles até conversam com o vô, fazem entrevista, mas também trazem o que é delas, né? É um projeto bacana, eu acho que é um material importante, que não existe, é um material que o nosso ideal é que ele seja adotado nas escolas, principalmente nas escolas do Sudeste do Brasil, nas escolas onde existem comunidades caiçaras. Porque a gente acha que no Sudeste, a gente acha que a gente já está desenvolvido, a gente é tudo urbano aqui, né, no Sudeste. A gente esquece o próprio caipira também do interior. Exatamente, mas não precisa nem ir longe. Lá na Barra do Ribeira, que é a comunidade onde eu trabalhei, não são todas as crianças que têm essa experiência, por exemplo, com a natureza, com a pesca. Tem alguns dos meninos que trabalharam comigo que chegam na escola e os outros perguntam, mas como é que é? Eles não têm, não é toda criança, porque são lugares de veraneio, né? São pequenas cidades que acabaram virando cidades de veraneio. As crianças com quem eu trabalhei, elas ainda têm, por exemplo, o avô e o avó que tem sítio, que moram ainda dentro da reserva. Então elas têm um contato com a natureza que nem todas as crianças caiçaras dessa região têm. Sim. Então abre um diálogo bem importante, por isso que eu acho importante entrar na escola, né, ter um material para os professores trabalharem dentro da escola, inclusive para falar do ecossistema, né, para falar da Mata Atlântica, que é uma coisa que o discurso sobre a Mata Atlântica ele foi muito monopolizado pelas ONGs ecológicas, por exemplo, né, que vão falar do mico-leão dourado, vão falar do tucano, mas não vão falar das pessoas. Estou achando que você não gosta muito de ONG. Estou enganando? Não. Você chegou aqui, você falou que estava com um trabalho todo burocrático para trazer as crianças para o lançamento amanhã, né? Deu certo? Deu certo, né? Estou muito feliz. A gente vai... 10 crianças virão com um tio e uma mãe que vão acompanhar e eles vão estar aqui para o lançamento e acho que é uma coisa... E o que vocês vão fazer lá no lançamento? Tem alguma coisa programada? Nesse daqui não vai ter, porque foi meio organizado rapidamente, assim, mas a gente vai fazer um lançamento lá em Iguape, na comunidade, né, para fazer uma coisa maior, que todas as famílias vão fazer uma parceria com as escolas, com a prefeitura, né, de repente fazer um show de fandango, porque muitas das crianças estão no grupo de fandango, então elas dançam, elas cantam. É uma coisa bem bacana, mas eu acho que é sobretudo importante para elas como coautoras, né? De um jeito ou de outro. Porque elas estarem aqui, né, autografando o livro também. Elas vão autografar, né, também. Que coisa vai ser um livro muito autografado, vai demorar essa sessão de autógrafo. Né? Tem que passar por 10 mais 11, né? Vai ter que passar por 10 mais 11, mais a Meire, mais 12. Então, que a Meire tem 4 histórias
né? Que ela viajou, fez algumas viagens comigo e tenho histórias fantasiosas criadas em cima das coisas que as crianças trouxeram. Por exemplo, tem a história do peixe na cueca. Então, quando as crianças contaram a história do peixe na cueca, peixe na cueca, eu e ela, nós duas ficamos completamente, mas fala mais. O que é isso? Como é que pesca na cueca? Então, tipo, as crianças têm uma versão de como pesca na cueca, os adultos têm uma versão de como pesca na cueca. E a Meire fantasiou em cima de todas essas informações. Mas dentro dessa história, por mais que tenha fantasia, você fala dos nomes dos peixes, que são os peixes de lá, né? Você fala dos jeitos de pescar. Então, cada história, você tem a história do peixe na cueca e depois usa como um gancho para fazer essa coisa que eu chamo de manual, né? Que são, aí as crianças explicam os modos de pescar, o modo de pescar tradicional, que é o covo, o puçá. O covo é uma coisa que os avós faziam de bambu, é uma armadilha de bambu que hoje em dia as crianças fazem de plástico, de galão de água. Então, cada página, cada capítulo, né, tem um assunto onde tem esse olhar meio de manual, como faz, qual é... manual. O título é especial. Porque isso aqui é um manual, é uma coisa, é uma coisa que você pode pôr em prática também, né? É uma coisa que você pode pôr em prática. Muito também. Curioso chamar isso de manual, muito interessante. Eu adoro essa ideia. Então, duas ideias que eu gosto é o manual e o almanaque. Tem um pouco a ver com isso aqui também, bem daqui, né? É que essa mistura, tipo, inclusive quando eu fui convidada agora na Feira do Livro de Guadalajara, e uma coisa que os editores conversavam muito, conversei com alguns editores internacionais, que era engraçado, eles não conseguiam encaixar o livro num rótulo só. É que nem quando você escreve para edital do governo, porque não é um livro de literatura, eles acham, porque não é só história, porque tem informação. Não é um livro didático, porque ele não tem esse, né? Ele ele é um paradidático, mas para mim ele também é um livro literário, quer dizer, o texto dele é literário. E é jornalístico também, é um jornalismo sofisticadíssimo, na verdade. Sofisticado. Mas assim, se alguém estiver te assistindo, pode te contatar, assim, pode colocar se inscreve, como é que... Não, com certeza, eu tenho feito muita palestra, muito workshop, com professores principalmente, né, ir nas escolas apresentar o livro, né, propor, inclusive eu ganhei um outro prêmio do Ministério da Cultura no passado que se chama Circulação Literária. Eu estou circulando por vários municípios brasileiros, fazendo trabalho com os professores para utilizar esse tipo de material e para criar esse tipo de material. Então tem toda uma dinâmica, uma metodologia de trabalho que eu já tenho estabelecida, que eu tenho o maior interesse em divulgar. Então, se alguém quiser, o endereço tá tudo aqui, o contato está aqui no videocast, ok? Contatos com os Cronops. Através dos Cronops, mas pode ligar direto para ela. Por e-mail. Por e-mail, tá bom? Senão vai atrapalhar ela. Não. Mariange Bordas, muito obrado. Obrigada a você, um prazer, foi um prazer estar aqui. Amanhã vou lá no lançamento ver as crianças, tá bom? Obrigadinho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo.